Então, gente, vamos continuar com nossos exemplos, tá? Sobre as funções. Mais uma situação, a situação 3. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros do etanol e os respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de Curitiba. Então, veja que eu fiz dois diagramas. O primeiro diagrama representa a quantidade de litros. E o segundo diagrama, os preços a pagar. Então, veja, 1 litro a pessoa paga R$ 3,37. 2 litros, R$ 6,74. 3 litros, R$ 10,11. 50 litros, R$ 168,50. E X litros significa que vai pagar R$ 3,37 vezes X litros que abastecer. O preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque. Ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Preço a pagar, P é igual a 3,37 vezes o número de litros X comprados. Então, com isso, a gente tem a nossa pequena fórmula, tá? Então, P de preço, que é igual a 3,37 vezes X litros de etanol que você vai abastecer. Então, essa é a lei da função ou fórmula matemática para essa situação aí, tá? Agora responda, qual é o preço de 10 litros de etanol? E B, quantos litros de etanol podem ser comprados com R$ 43,81? Então, veja. Então, na situação 3, nós temos a nossa fórmula. P, que é igual a 3,37 vezes X. Então, P é o preço, 3,30 preço a pagar, 3,37 vezes X litros que você vai abastecer. Então, no exemplo A, veja, qual é o preço de 10 litros de etanol? Então, o preço a gente vai usar pela formulinha, tá? P, que é igual a 3,37 vezes X. Então, nesse caso, o nosso X é 10 litros. Então, vai ficar P, que é igual a 3,37 vezes o X. Então, é 3,37 vezes o X, troca por 10. Então, P, que é o preço, que é igual a 3,37 vezes 10, R$ 33,70, tá? Já no exemplo B é ao contrário, ele deu o valor que a gente pagou, R$ 43,81, e quer saber quantos litros de etanol que nós compramos. Então, na mesma fórmula, nós vamos substituir o P por 43,81. Aí o resto da fórmula continua, igual a 3,37 vezes o X que quer saber. O 3,37 está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, 43,81 dividido por 3,37. Assim, o x ficou sozinho. Dividindo esse valor aqui, deu 13, que é igual a x. Então, significa que abasteceu 13 litros. Eu quero que você se atente que sempre que você tiver uma fórmula, eu sei que é um raciocínio fácil de ser feito, mas tenta usar a fórmula para você entender os caminhos matemáticos, tá? Porque às vezes as fórmulas podem ficar um pouquinho maiores, tá bom? Mais uma situação, a situação 4. A tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno quadrado L em metros e o seu perímetro P, também em metros. Então veja, deixa eu colocar aqui o quadradinho. Isso mesmo, o quadradinho. Então tá, volta. Então, se o quadrado tiver o lado medindo uma unidade, o perímetro é somar todos os lados. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Se o lado for 2, então você vai somar todos os 4 lados do quadrado. 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. E assim vai, tá? 2,5. Então, atente para esse último aqui, ó. Se o lado mede L, então o perímetro é somar todos esses L's. L mais L mais L mais L. Total, 4 L's. Observe que o perímetro do quadrado é dado em função da medida de seu lado. Isto é, o perímetro depende da medida do lado. A cada valor dado para a medida do lado corresponde um único valor para o perímetro. Então, aí nós temos a nossa nova formulinha para este exercício. Perímetro P, colocamos P de perímetro, que é igual a 4 vezes a medida do lado. Ou P, que é igual a 4 vezes L.
Gente, lembre-se que em matemática a gente não fica escrevendo em português perímetro, a gente põe letras para simbolizar alguma coisa. Neste caso, P significa perímetro e L é a medida do lado. E perímetro é somar os 4 lados do quadrado, né? Então, por isso que essa fórmula aí, ó, perímetro que é igual a 4 vezes a medida do lado. Como o perímetro depende da medida do lado, ela é a variável dependente. E a medida do lado é a chamada variável independente. Tá? Então, para você saber quanto que mede o perímetro, depende de quanto mede o lado. Então, por exemplo, para o perímetro medir 12, isso quer dizer que o lado tem que medir 3. Então, se já o lado fosse outro número, obviamente que o perímetro seria outro número. Qual o perímetro de um terreno quadrado cuja medida do lado é 3,5 metros? E a pergunta B, qual a medida do lado do terreno quadrado cujo perímetro é de 22 metros? Então, novamente, vamos lá. Situação 4, ele nos deu essa fórmula aí. P de perímetro, que é igual a 4 vezes o lado. Aí na letra A, ele pergunta qual o perímetro de um terreno quadrado cuja medida do lado é 3,5. Então, o que ele informou para a gente? Que o L vale 4,5. Então, na fórmula, ele quer saber o P, então repito, ele nos informou o L, que é 3,5. Então, ficou 4 da fórmula vezes 3,5. Então, P, que é igual a 4 vezes 3,5, 14 metros. Então, logo, o perímetro é 14 metros. Escrevi errado aqui, tá, gente? 14 metros. E a letra B? Então, o perímetro é 14 metros, tá? Desculpa, escrevi errado. Qual é a medida do lado do terreno cujo perímetro é de 22 metros? Bom, agora o que aconteceu? Ele informou para a gente o perímetro e quer saber o lado. Então, nessa mesma fórmula, nós vamos substituir o P por 22 e ele quer saber o L. Então, 22, que é igual a 4 vezes o L. 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, ficou de 22 divididos por 4 igual, o L ficou sozinho. 22 dividido por 4, 5,5. Então, logo, a medida do lado é 5,5 metros.